Passamos a leitura da palavra de Deus que se encontra na epístola do apóstolo Paulo, destinada aos Romanos. E já abri em cima, capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação.
compreensão humana do pecado, ela não é um processo natural. Entender o pecado não é resultado de uma reflexão. Lamentavelmente, o homem não consegue perceber o pecado. Em si mesmo, o homem não tem essa justiça. O homem não tem compreensão, a não ser que fosse instruído para entender o que é pecado e o que não seja pecado. Precisamente isso que a lei veio e foi entregue aos hebreus, determinando para ele as coisas que não podiam se fazer, as coisas que tinha que se fazer. E aquelas proibições, aquela lei, estabeleceu um marco, porque até então eles não sabiam que aquilo era pecado. Mas a partir do momento que eles recebem a lei, eles tomam conhecimento da lei e, por conseguinte, tomam conhecimento do pecado. Porque onde não tem lei, também não tem pecado. Mas aonde a lei é colocada, quem transgride torna-se transgressor. E precisamente isso aconteceu. Até Paulo, numa carta, ele fala: mas será possível que o que é bom se tornou mal para mim? A lei é santa, justa e boa, e para mim ela se tornou um laço. Mas tudo é um propósito de Deus para mostrar a excessiva malignidade do pecado ao homem. E assim foi, porque todo mal nasceu do pecado. Aliás, o pecado tem um parceiro indissociável. O pecado tem um sócio que ele não se afasta dele. O sócio do pecado é a morte. Eles andam sempre juntos. Então o pecado está associado à morte de uma forma definitiva. E os irmãos vejam, quando Adão pecou, Eva pecou, eles pecaram, já houve uma intervenção divina para cobrir a nudez deles. E houve então morte, teve derramamento de sangue. Eu não sei qual animal foi sacrificado, mas o Senhor fez para eles túnicas. A túnica é uma roupa que cobre todo o corpo, até próximo aos pés, para que não fique exposto à nudez, porque até então eles não tinham maldade na nudez, porque eles viviam num ambiente diferente daquele no qual agora, nessa altura após o pecado, foram achados. Ali só tinha uma lei, só essa: não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Era a única lei, e foi quebrada, e houve intervenção de morte. Foi necessário um animal morrer. E daí para frente, irmãos, o que temos visto na terra é uma sucessão de coisas catastróficas, porque o pecado, tomando ocasião na fraqueza humana, ele se infiltrou por toda a sociedade. E a palavra fala: a alma que pecar, essa morrerá. Por isso, irmãos, essa compreensão nossa da palavra de Deus é tão importante. Nós sabemos o que é que Deus pretende conosco e como Ele pretende. O que é ter perdoado os pecados? Porque, irmãos, imagina isso. Uma pessoa, antigamente a lepra, ela não tinha tratamento. Hoje ela tem tratamento. Uma vez diagnosticado, o processo é interrompido. Mas a lepra era muito triste, porque ela é deformante, ela exala um mau cheiro e ela ainda amputa os membros. Então as pessoas perdiam o dedo, depois perdiam a mão, perdiam a orelha. E não podia ficar perto de ninguém, porque ela é altamente contagiosa. Para nós entendermos uma linguagem, aqui numa comparação, imagina uma pessoa totalmente leprosa, deformada, cheirando mal. Seus vestidos também estão todos cheios de impureza, rasgados, rotos, sujos, mal cheirosos. O
O perdão é como se Deus, espiritualmente falando, é isso. Quantas vezes o Senhor Jesus fez isso? A sua lepra está curada. Não tinha mais nada. A pele revigorava, os membros se recompunham e a pessoa voltava ao seu estado natural antes de ficar doente. Isso é uma coisa maravilhosa demais, porque ninguém podia fazer isso senão somente o Senhor. Mas ali tem a figura, irmãos, do pecado. O pecado faz isso aí precisamente com o ser humano. Deixa o homem, a mulher mal cheirosos, deforma, aniquila, tira do homem toda a beleza, tira da mulher toda a graça e vai deformando, e o final da lepra é inevitavelmente a morte, e morte com muita dor. Assim é o término da carreira de quem vive no pecado. Quando Cristo veio, Ele veio definitivamente sanear os nossos pecados. Agora, os irmãos, vejam que aqui fala assim: Abraão foi justificado pela fé. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Aí ele fala: se fosse o caso de Abraão ter feito uma obra tão grande que ele pudesse se justificar perante Deus pelas obras, é assim mais ou menos como se alguém quisesse construir uma escada daqui na terra para ver se ela tocava alguma estrela no espaço sideral. É mais fácil nós construir essa escada do que nós termos uma obra suficiente para nós quitarmos a nossa dívida de pecado. Porque as nossas obras sempre são insuficientes, porque o preço do pecado é muito caro. Não se paga pecado de qualquer maneira. E depois tem isso: paga o pecado, depois pega outra vez. Como que fica a dívida? Como que fica o sacrifício do Senhor se Ele te perdoa e você torna a tropeçar? Ele vai te jogar fora? Tem jeito? Irmãos, aí que está a misericórdia e o conhecimento de Deus. É como se Deus restaurasse a nossa vida espiritual, e de fato Ele fez isso. Tirou de nós a lepra. Mas ainda precisava de alguma coisa a mais, porque nós não podemos mostrar nossa nudez. Nós precisamos de nos proteger. Ele fez túnica para Adão, cobriu Eva com sua túnica. Então, Ele nos cobre com a misericórdia da justificação. À medida que nós vamos caminhando, nós estamos vestidos com a justificação. Não temos mais lepra, mas temos justificação. Não podemos voltar a ser leprosos. Se temos uma escorregada, temos que voltar atrás, pedir perdão, humilhar, até nós sentirmos o perdão do Senhor. Porque se nós morrermos na prática do pecado, podem anunciar, como anunciam por aí, que não tem jeito de perder mais a salvação. Quem morrer em pecado não verá a alva. Não sou eu que falo, o texto bíblico fala isso. Enquanto nós estamos aqui, tem jeito. João viu uma multidão tão grande que ele nem podia contar, de todas as nações, raças, tribos e línguas. E eles estavam com o palmo na mão e tinham todos uma característica comum: todos vestidos de branco, de linho fino, que são a justiça dos santos. Então, irmãos, é isso. Essa obra maravilhosa, Paulo discorre sobre ela, a justificação pela fé. Não adianta a pessoa tentar se mostrar como alguma coisa. Não adianta nós tentarmos apresentar para o Senhor. Eu falo, quem trabalha, o salário que ele recebe é dívida do patrão, não é favor. Depois de 30 dias de trabalho, o empregador tem uma dívida de 30 dias de trabalho com o empregado. É assim que funciona. Agora, nós trabalhamos para Deus. Qual que é a dívida que Ele tem conosco? Ou qual a dívida que nós temos com Ele? Quem poderia, então, irmãos, entrar na nossa história? Irmãos, vejam, se pudesse um anjo descer aqui, quem sabe um querubim, um principado, uma potestade, jamais. Se descesse aqui um serafim, um querubim,
ele não teria condições de arcar com nossas contas. Porque no dia que fosse colocado sobre ele o peso dos nossos pecados, ele seria fulminado. Nós falamos assim: Pai, Filho e Espírito Santo. Geralmente nessa ordem. Eu penso isso: Pai, Filho e Espírito. Pai, Cristo, o Espírito Santo. Quando ele fala o corpo de Cristo, fala da igreja. Ele veio nos unir com ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Veio nos agregar numa nova modalidade de vida. Porque a lei apontou: eu sei, eu não posso adulterar, eu não posso matar, eu não posso roubar, mas eu não tenho força para ser santo. Esse era o grande problema da lei. A lei é boa, mas eu não sou bom. A lei é justa, mas eu não sou justo. A lei aponta todos os defeitos, mas eu não me curo de nenhum deles. Por isso, aí nós entendemos a graça de Deus. A graça é isso. Ele veio, tomou sobre si as nossas enfermidades, anunciado por Isaías. A gente achou que ele era um homem ferido, machucado, que Deus estava castigando ele. Vejam depois de Isaías. Mas foi por causa de nossos pecados que ele ficou assim. Foi por causa de nossos pecados. Um homem de dores, um homem que trouxe sobre si só sofrimento. Mas fala a palavra assim: levou sobre si as nossas enfermidades. A enfermidade mais horrível que um ser humano pode ter é o pecado. E há muitos hoje que já não entendem mais isso, já não tem uma consciência no Espírito Santo o suficiente para perceber a gravidade do pecado. Por isso que João fala numa linguagem que muitos não entendem. Ele fala assim: quem é nascido de Deus não peca. Mas parece uma contradição. Ele fala depois assim: filhinhos, se pecardes, vocês têm um advogado junto do Pai. Sabe o que ele está dizendo? Os que nascem de Deus não vão à prática do pecado por livre iniciativa. Às vezes dão uma derrapada porque tem fraqueza, mas retorna no campo da sua humilhação. Quem conhece a Deus não vai ao pecado por escolha pessoal. Não escolhe o pecado como alternativa de vida. Isso, ele vai mostrando aqui ao longo desse texto, que quem não pratica justiça, porque, irmãos, nós temos uma justiça em nós, mas que não é nossa de verdade, é de Jesus Cristo. O perdão que nós recebemos foi Jesus Cristo que nos deu. A veste que nós vestimos foi Jesus Cristo que nos deu. A fé que nós temos foi Ele que construiu na cruz. A amizade com Deus foi Ele que nos outorgou. O Espírito Santo foi Ele que enviou. Ele que fez tudo. É Ele que faz tudo. Então seja dada glória somente a Ele. Ninguém pode se gloriar. Ninguém pode bater no peito porque Abraão fez alguns feitos que são memoráveis. O Senhor falou com ele: um homem de 100 anos, uma mulher de 90. Você vai ter um filho? Irmãos, hoje a ciência não faz um homem de 100 anos ter filho. E naquele tempo? Ele podia falar: isso aqui é impossível. É impossível, mas quem falou comigo foi Deus. A partir do momento que Deus conversou comigo, tudo é possível. Por isso que Paulo fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se você crê, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Haja o que houver, Deus pode fazer por você alguma coisa nova. Crer não é encontrar razão que explica porque eu vou ter uma saída. Crer é não encontrar razão nenhuma, é confiar só. Eu só confio. Vai dar certo? Vai, porque Deus está comigo. É tudo que eu sei. É tudo que eu preciso saber. Eu falo sempre isso, eu acho maravilhoso, que na história da humanidade tem um segredo descoberto. Aqui, ó, no final de tudo, em Apocalipse,
escrito aqui, ó. E eis que abriu-se um livro, o livro da vida. Já tudo acabou para Deus. Eu sei o final dessa guerra. Isso aqui passa para nós. Nós sabemos como vai terminar tudo isso aqui. Tem um filho, mas ele creu. Até Sara não deu conta. Ela começou a rir atrás da tenda. É só o que me faltava. Ter filho com 90 anos é cada uma que eu escuto. Ela estava atrás da tenda rindo. Mas ela não sabia que do lado de lá quem estava lá era o rei. Por que tu riste, Sara? Ela ficou com medo. Eu não ri. Não fala que você não riu, porque eu te vi rindo. No tempo da vida você pega uma criança no colo. E Abraão falou, é isso mesmo. É isso mesmo, a criança veio no meu colo. E olha, irmão, guarde essa linguagem que o Senhor vai te falar. A criança virá no teu colo. Coisa maravilhosa, não é, irmãos? É isso que ele fala. Abraão fez tanta coisa. Irmão, quem faria isso que ele fez? Ainda onde o Senhor me trouxe a palavra. Quem faria o que ele fez? Eu digo sempre, eu não faria. Se Deus me pedisse o que pediu a Abraão, eu ia perder, eu ia ficar reprovado. Se Deus mandar matar um filho meu, eu não mato. Eu não tenho essa competência, essa fé eu não tenho. Mas Abraão pegou uma adaga com o menino, perguntando o que você vai fazer, papai. Já pensaram isso? 3 dias com o menino? Papai, onde você vai? Papai, cadê a oferta, pai? Amarra o menino. Papai, por que você está fazendo comigo, pai? O senhor me trouxe aqui para me matar, papai? Meu filho, o problema todo é que meu amor por você é muito forte, mas só que eu tenho mais amor por Deus do que por você. E ele falou comigo que eu ia ter uma geração próspera. Eu não sei o que vai acontecer. Você morrer, eu não sei o que vai acontecer. Mas ele falou que ia continuar a minha geração. Ele é Deus, eu sou homem, eu obedeço a ele. Irmã, justificado pela fé. Hoje nós estamos no mundo da razão. Todo mundo sabe tudo, explica tudo, investiga tudo, mas não sabe nada. Toda investigação humana é pequena. Porque, irmãos, o que importa mesmo é o que será depois da porta da morte. É do outro lado é que a coisa tem que ser bem estabelecida. Ele fala, Abraão pode até se gloriar perante os seus companheiros, perante a sua família. Ele pode, mas perante Deus não. Se ele se levantar e falar, olha o que eu fiz aqui, Abraão. Olha os seus caminhos pregressos que eu já ignorei seus erros. Olha quantos tropeços. Porque não está escrito que os tropeços dele, mas não tem nenhum ano. Está escrito na palavra, não há nenhum justo, nenhum sequer. Se tivesse um justo pleno na terra, Deus podia tirar a salvação por intermédio dele. Essa tal pessoa nunca existiu. O homem mais perfeito que teve debaixo do sol, o nome dele era João Batista. Até esse ficam orando para santo, hein? Que é uma perda de tempo. Mas se fosse orar para um homem, o nome certo era João Batista, porque está escrito, dos nascidos de mulher, não há nenhum homem maior do que João Batista. Mas só que não pode orar para ele, porque ele falou, esse é a luz, eu não sou luz. Importa que ele cresça, que eu diminua. Eu não sou digno nem de desamarrar a correia do sapato dele. Irmãos, ele lá no cárcere, quando a coisa gravou, nasceu nele uma questão. O homem mais excelente do planeta. O Senhor falou, dos nascidos de mulher, nunca teve um homem da envergadura de João. Mandou 2 discípulos, porque a coisa apertou. Jesus não tomava posse do reino. A coisa não acontecia. Cadê os cavalos? Cadê os soldados? Cadê o movimento do exército? Cadê o assinalamento do reinado? Davi dava uns brados de guerra, tinha valente. Cadê os valentes de Jesus? Cadê a cavalariça? Cadê os homens que vão tomar o comando de Roma? Roma nos oprime. Quem vai derrubar o poder de Roma? Quem vai derribar o Júlio César? Parece que não vai acontecer nada. Mas o Senhor não veio para derrubar Júlio César. O Senhor veio para derrubar Satanás, seus anjos e a morte. Ele levou que entrando pela morte, ele foi o único. Alguns ressuscitaram, mas morreram outra vez. Ele foi o único que entrou pela morte,
Saiu da morte com a chave do inferno e da morte na mão. Agora, eu não morro e quem crê em mim não morre mais. Por isso que nós somos justificados pela fé. É a vestimenta que te veste. Você está aflita, está aflito. Lembra de uma coisa, volte aos pés do Senhor. Confessa seus erros. Ele tem uma túnica para você nessa palavra hoje aqui. Ele te põe uma túnica chamada justificação. Você se sente nu? Você acha que você está nua? Nu, irmão, espiritualmente falando? Pega hoje essa palavra e dela te sai uma vestimenta, uma túnica para esconder sua nudez. É assim que nós vamos caminhando, irmãos. É toda vez que nós olhar para nós temos que falar: louvado seja o Senhor Jesus. Ai de mim se não fosse o Senhor Jesus. Tem pessoas que creem na sua justiça, chega na ilusão de acreditar que eles são muito bons. Chega a ilusão de acreditar que eles são muito santos sozinhos. Aqui não dá para ler, irmãos, tudo aqui, mas os irmãos vejam. Todo o texto vai discorrendo sobre isso, sobre a fé, sobre a justificação. A promessa que Deus fez para Abraão não estava ligada à lei. Abraão não tinha nem se circuncidado, que era uma marca dos judeus, que eles tinham tanto orgulho. E na verdade o Senhor falou: eu quero que você circuncida o seu coração. A circuncisão é um ato sanitário e o coração circuncidado é um ato espiritual. Lá evita-se contaminação de bactéria, aqui contaminação de sentimentos perversos. E à medida que nós circuncidamos o nosso coração, os sentimentos perversos não tomam posse nele. Fomos justificados para viver uma nova vida debaixo da graça. Porque em fora todos estão debaixo do pecado e não sabem o que vai acontecer com ele. Eles não sabem o que vai acontecer. Caminham e não sabem para onde vão. Tem resposta para tudo, mas não tem resposta para o fundamento da própria existência. Para onde eu vou depois que eu sair daqui? O que vai acontecer comigo quando eu terminar minha carreira aqui? Essas respostas são para aqueles que creem em Jesus Cristo. Você está perdoado os seus pecados e depois ainda vai lavar. Ainda vai lavar. O Senhor falou para um leproso, eram 10. Eles ficavam de longe: Senhor, se tu queres, tu pode nos limpar. Eu quero. Vão lá no tanque, se lavem lá. Sabe por que ele fazia isso? Era para os sacerdotes, os escribas, os fariseus observarem que entraram leprosos e saíram purificados. Isso era uma marca do Messias. E eles saíram purificados, cada um para o seu canto. Os irmãos sabem que um deles não conseguiu voltar para casa. Foi atrás de Jesus. Olhava, falava: como que pode? Jesus fez isso para mim. Eu tenho que encontrar esse homem outra vez. Eu tenho que ser grato a esse homem. Chegou perto do Senhor, ele deitou, pôs o nariz no chão. Oh Senhor, o Senhor me fez um grande bem. Aquela lepra, ela já está fora de você. Agora eu te curo da segunda lepra. Teus pecados estão perdoados. Maravilhoso, não é, irmãos? Essa é a obra de Jesus. Por isso que nós batizamos. A lepra saiu. Vamos lá lavar nossos corpos nas águas, pela fé. Porque batismo sem fé não tem nenhuma eficácia. Mas quando eu creio, eu sou purificado pela fé. E quando eu batismo, eu sou lavado pela mesma fé que me levou às águas, me levou a confessar que eu vou sepultar o homem antigo, vou enterrá-lo para sempre, nunca mais ele vai nascer. E bem-aventurado seremos nós, se o homem antigo nunca mais, quando eu falo homens, entende a mulher, nunca mais voltar a ressuscitar. Quando nós sepultamos o nosso homem antigo, uma vez eu vi alguém falar, eu achei até interessante. Quando eu batizei, eu achei que eu tinha afogado o velho homem, mas o desgraçado sabe nadar, não morreu. Sabe por quê? Não é a água que mata ele, é a fé em Jesus. É a
silencia o homem antigo, a mulher antiga, silencia as paixões infames, as inclinações ocultas. É a fé em Jesus que te faz ser uma pessoa celestial, é que te faz brilhar na escuridão, é que te faz ter um nome na eternidade, é que te faz ter amizade com o Rei dos Reis, é que te faz diferente de todos que caminham na direção da morte. Aqui, sabe o que é isso aqui? Em Salmo fala, os que habitam no... Sabe o que está escrito sobre isso aqui? Na mansão dos mortos ninguém louva a Deus, nem os que descem ao silêncio. Vocês entendem essa linguajar? O que desce ao silêncio é os que morrem. Mas é a mansão dos mortos, é esse planeta. Aqui é a mansão de mortos. Um dia o Senhor falou para alguém, que ele falou, me siga. Falou, eu te sigo, mas deixa eu enterrar meu pai. O pai dele não estava morto, os irmãos sabem isso. Ele falou, deixa eu cuidar de meu pai. Quando ele morrer, eu enterro ele, eu vou te seguir, que eu tenho um compromisso com meu pai. Olha a resposta de Jesus. Deixai que os mortos enterrem seus mortos. Vocês já viram um morto levantar da sepultura para enterrar outro? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Esses aí estão mortos, eles não querem me ouvir, eles não aceitam a minha palavra. Você já aceitou, deixa eles junto com os mortos, você fica junto com os vivos. Ô irmã, fica junto com os vivos. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Segue a Jesus Cristo. Hoje o laço de Jesus te pega nessa palavra. Venha após mim e me siga, te diz o Senhor. Tome a tua cruz e não volte atrás. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Deixa os mortos gritarem os seus palavrões, as suas paixões, as suas inclinações, as prostituições, as bebedices. Deixa que eles se divirtam aqui, porque é o único lugar que tem diversão. Depois é só choro. E aqui é o único lugar que tem choro, depois é só alegria. O crente, você vai chorar só aqui, que lá é casa de consolação, casa de paz. Nome novo, glória nova, tudo lá reflete a própria excelência da eternidade. Bem-aventurados são aqueles que não querem voltar para trás. Sabe o que o Senhor fala? A minha alma não tem prazer naquele que recua. E nós não somos aquele que recuamos, nós somos aqueles que vão até o fim. Chega lá, numa linguagem assim, figurada, né? Se nós pudéssemos fazer isso, mas é o Senhor Jesus que nos leva lá. Ele vai falar, não vamos precisar bater na porta. Eu cheguei, não, a porta está aberta. E você não vai chegar lá sozinho, você vai chegar lá com a multidão dos anjos. O céu vai se abrir, descerão a miríade, a infinitude dos anjos, vão descer aqui e vão sair pelo planeta todinho, correndo, pegando os salvos. Esse aqui é da casa de Jacó, esse aqui é o bichinho de Israel. Vamos embora, vamos embora. E que dia maravilhoso. Isso aqui é um lugar onde a gente morre, mas lá é um lugar onde a gente vive. Não põe suas moedas todas aqui não. Segue o Senhor. Você já não está leprosa, você não está leproso, suas vestes não estão rasgadas. Pingou em algumas coisas aí, tem umas coisas meio sujas aí na sua veste. Lava nas águas dessa palavra. Lava aí. Tem umas manchas na sua veste aí, lava nessa palavra. Se você não se justificar, você vai ficar nu. Você vai ficar nua, você vai morrer de vergonha. Se esconda nessa túnica da justificação. Todos os dias você tem que estar vestido com ela e agradecer. Te agradeço, Senhor, por mais um dia. Te agradeço pelo alimento. Agradeço a Ti até pelo choro. Eu já contei aqui. Eu vi um menino de 5 anos. Não vou contar o testemunho todo aqui. Eu já contei. 5 aninhos. Sofrendo dores de câncer, com uma perninha amputada. Eu nunca posso esquecer. A palavra dela foi: filhinha, por que você fala para Deus quando a dor aperta de noite e você está sozinha? Ela falou comigo assim, olhando nos meus olhos, irmão Luiz, eu falo assim: meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor faz eu passar. Vocês já pensaram na grandeza de uma anjinha dessa? Nós queremos achar tudo difícil, tudo complicado.
Mas olha, quem está com Deus não tem nada muito difícil. Tudo tem jeito. Tudo é possível. É o que Abraão falou. Quem falou foi o Senhor. Vai dar certo. Vai dar certo. Ele sabe tudo. Vou confiar nele. E assim nós vamos seguindo a nossa história. Justificados, perdoados, amados. E um dia ainda exaltados para morar com Ele. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração.